Telefone. Boa noite. Está no ar o programa Passos para o Sucesso. É um prazer estarmos com vocês mais uma vez. É muito bom estar aqui. Passos para o Sucesso fala de caminhada. Então, estamos mais um dia com você e desejamos que você esteja caminhando em direção aos seus objetivos. E nesta noite, mais uma vez, é um prazer estar com a presença aqui de Eduardo Colamego, consultor de RH e gestão de pessoas. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para poder fazer o programa. Hoje nós estaremos abordando um tema muito importante na nossa vida pessoal e profissional. Hoje nós vamos abordar caminhos, escolhas e vocação. Vocação, caminhos e escolhas. Afinal de contas, qual é a trajetória que nós vamos seguir? Esse é o dilema das pessoas. E, Eduardo, o que é que você diria sobre vocação? Bom, vocação vem do latim vocatio e quer dizer um chamamento. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente desenvolve a ideia do programa hoje, né? Esse chamamento, a vocação realmente. Hoje em dia, os jovens têm muita dificuldade na escolha da sua vocação, da sua profissão. Muitos deles passam por várias profissões até descobrir qual é realmente a sua vocação. E hoje, Passos para o Sucesso veio para te ajudar a definir a sua vocação, a sua escolha para que você tenha um grande sucesso profissional. A nossa ideia é justamente essa, é passar para você a ideia de que vocação, caminhos e escolhas, ou seja, eu vou descobrir minha vocação quando eu estiver caminhando. Eu nunca vou saber qual é a minha vocação se eu ficar parado, estagnado. Eu preciso estar caminhando para descobrir, então, qual é a minha vocação. E a minha vocação vai depender das minhas escolhas. E quando eu vou falar de escolhas, eu vou falar sobre a questão de que o que determina a sua escolha. Não é o que você escolhe, mas o porquê você escolhe. Quando eu vejo isso, quando eu olho para isso, eu vejo que algumas pessoas vão escolher sua profissão, Rose, pelo dinheiro. Outros vão escolher sua profissão pela imposição. O pai quer, o tio quer, a mãe quer, alguém quer e vai impor. E a terceiro tipo de pessoa são aquelas que vão escolher sua vocação pela paixão. São aquelas pessoas que vão escolher a sua vocação realmente pelo que amam. Eu tenho que explicar também que vocação é diferente de ocupação. Estar ocupado não é o mesmo que estar vocacionado. A ocupação é um momento e vocação é a minha trajetória no todo. Então é isso que eu falo, que nós iremos conversar sobre a questão de caminhos e escolhas dessa noite. Você precisa de saber o que você quer ser desde criança. A partir do momento que você nasce, você já se identifica com algumas coisas. E você precisa definir isso, porque afinal a sua família não pode definir por você. Vai chegar uma hora que você vai estar sozinho, você que vai ter que tomar suas próprias decisões. Então é muito importante que você defina a sua vocação. E a ideia é essa que nós queremos entender. Qual é a sua opinião, o que você entende por vocação? Então nós vamos bater um papo aqui nós três agora sobre isso. O que se entende por vocação? Quando eu falo de vocação, eu vou falar o seguinte: todo mundo tem uma vocação. Cada pessoa tem uma vocação. E não necessariamente, Eduardo, é a mesma vocação. Então, umas pessoas têm vocação diferente das outras. Tem gente que tem vocação para falar em público e fala muito bem. Já outro tem uma capacidade muito grande de sintetizar, de conseguir reter. Outro tem habilidade com música, outro tem habilidade... Então, se eu quero descobrir minha vocação, eu preciso primeiro entender qual é a minha vocação. Qual o sentido. E tem mais. A pergunta que eu faria para você, se você está em dúvida sobre sua vocação: no que você é bom? No que as pessoas falam que você é bom? O que você sabe fazer e faz com habilidade? Eu perguntei uma vez para Alfredo Rocha, Alfredo Rocha, o que é vocação? Ele disse, não é gostar de fazer. Gostar de fazer é hobby. Eu gosto de cantar, mas não significa que eu canto bem. Então, vocação é: eu gosto e eu sei fazer. Eu gosto e tenho habilidade para fazer. Eduardo, qual seria a sua ideia de vocação? Nesse ponto de vista mesmo que você falou, Augusto, é importante realmente que a pessoa olhe para dentro, né? Tenha essa autoanálise para ter esse autoconhecimento. Né?
esse ponto de vista que você disse, né? Saber o que faz e que faz bem feito, que todo mundo diz que a pessoa tem facilidade, que todo mundo diz que a pessoa faz bem feito, né? A gente sempre faz melhor aquilo que a gente tem paixão, aquilo que a gente realmente gosta. É claro que num caminho profissional, para a gente fazer só o que a gente gosta, a gente vai ter que gostar do que faz, ou seja, dentro desse caminho, a gente vai ter que realizar algumas tarefas que não são tão agradáveis, mas eu tenho o propósito, eu tenho a coisa da vocação poxa, isso vai me fortalecer para no futuro eu fazer bem feito, para fazer aquilo que eu quero. O interessante sobre o que você falou é que eu li uma vez, o camarada disse assim, sucesso é quando você, antes de fazer o que ama, você aprende a amar o que faz. Então, claro, o sonho de todo mundo é fazer o que ama e ganhar dinheiro com isso. Mas antes de você fazer o que você ama, eu diria o seguinte, ame o que você está fazendo no momento. Porque quando você começa a amar, você faz com prazer, você faz com paixão. E isso vai ser diferente. As coisas fluem quando você faz com amor. E é muito importante, mas nem sempre nós temos a oportunidade de trabalhar nas coisas que nós mais gostamos. E para nós chegarmos ao sucesso, tem um caminho. E muitas vezes esse caminho é de altos e baixos. E o que diferencia você? Você não desistir. Você tem um sonho, você tem uma vocação, você não pode desistir. Muitas vezes tem muitos obstáculos que vai te fazer desistir, mas você não pode desistir. O importante é não desistir. Vocação é o encontro das suas habilidades com as necessidades do mundo ou no mundo. Então, eu tenho habilidades e o mundo tem necessidades. Quando eu encaixo as habilidades com as necessidades, eu vou então começar a entender quais são a minha vocação. E outra coisa, a questão da vocação, muito mais do que eu fazer porque eu amo, a pergunta seria, o que você faria sem receber nada? Qual profissão você teria, mesmo que você não recebesse nada em troca disso? O que você faria? Quando você pensa sobre isso, você está no caminho da sua vocação. Porque a vocação, ela vem quando as suas habilidades fluem para satisfazer as necessidades. E aí está o segredo das grandes empresas. Por quê? As grandes empresas veem as necessidades das pessoas, desenvolvem uma habilidade para atender e cobra por isso. E isso, eu tenho a vocação empresarial. Então, a empresa de serviço tem sua vocação, a indústria tem sua vocação, o comércio tem sua vocação, e eu preciso entender qual é a vocação da minha empresa, qual é a vocação pessoal e qual é a vocação da minha equipe. Ninguém, hoje, pode ser considerado burro ou mais inteligente do que o outro. Não pode. Foi desenvolvida uma teoria das inteligências múltiplas. Ou seja, umas pessoas vão ser boas com matemáticas, outras vão ser boas na área musical, outras vão ser boas na área artística. A ideia é que você encontre a sua vocação. Nós vamos assistir agora um vídeo, e eu quero que você preste atenção nesse vídeo, porque ele vai falar e vai mostrar a ideia de vocação de várias pessoas, vários homens de sucesso, e eles vão falar como conseguiram alcançar esse sucesso através da sua vocação. A minha escolha profissional foi traumática. Esse processo da escolha da profissão é realmente um momento complicado da vida de qualquer pessoa. Acho que até os 14 anos eu queria ser um monte de coisa. A minha trajetória não foi uma trajetória em linha reta. Eu acho que a de ninguém na verdade, uma trajetória em linha reta. O que você precisa é ter muita paixão pelo que você faz. Eu acho que você tem que sentir aquela afinidade com os mistérios do mundo. E você tem que ter muita dedicação também. Eu, por exemplo, eu fiz vestibular para odontologia, para administração e jornalismo. Na faculdade, cruzei uma galera de pessoas que estavam como eu, perdidos, sem saber o que fazer no final do curso. Uma hora eu tive que decidir. Eu nunca tive outra decisão, sabe? Eu nunca tive outra intenção. Eu sempre soube que eu ia ser médico. Muitas vezes eu penso, eu deveria ter sido jogador de futebol. Eu, desde pequeno, quis ser jornalista. Eu já fui repórter até do meu aniversário com 8 anos de idade. E eu falei, puxa,
tem algum sentido novo acontecendo comigo. Muita gente não encontra no trabalho o emprego que gostaria de ter. E diz assim, o dia que eu sair desse emprego eu vou fazer o que eu gosto. Pois bem, eu decidi fazê-lo desde o começo. E o fato também de você não estar o tempo todo preso dentro do escritório é uma coisa bem interessante, né? Que nem todas as profissões te permitem, né, estar trabalhando em campo, né? Nesse sentido, assim, eu sou meio índio, assim, tem que olhar o meio ambiente e se impregnar dele. E eu sou uma pessoa que eu quero ser a melhor. De bons, o mundo está cheio, você tem que ser o melhor. Eu queria exatamente ser militar, que era aquilo que mais realmente estava dentro de mim. E depois de militar, eu poderia realizar até outras coisas ligadas à minha área. E olha que coisa interessante, eu estou me especializando na área do direito. Outros foram fazer engenharia, são oficiais do Corpo de Bombeiros, sempre quiseram ser militares e estão fazendo engenharia. Quer dizer, as coisas vão se completando. Eu quis ser arquiteto, eu quis ser geólogo, eu quis ser advogado, eu queria ser tudo. E de repente no teatro eu posso ser tudo. Então eu diria que é a profissão certa, requer de sacrifício, mas ela tem tudo de bom para te dar na vida. O principal, eu acho que quando você escolhe a profissão é agarrar. Você tem que mergulhar inteiro. Sabe, determinação, atitude, coragem para ir atrás do sonho. Então eu acho que se você tem essa paixão profunda e a vontade de estudar, sabe, de realmente se entregar ao negócio, você vai encontrar um caminho, vai dar certo. Então é bom que você use nesta época, porque é isso que vai marcar a sua vida profissional. É por isso que você vai ser chamado. Tá aí grandes nomes falando sobre o que é vocação, como eles encontraram a vocação deles. Eduardo, o que é que chamou mais a sua atenção nesse vídeo? Bom, o que me chamou a atenção é, até pegando o gancho no que você disse, que algumas pessoas escolhem realmente a profissão pelo dinheiro, pela moda. Né? E se você for ver no vídeo, né, de todas essas pessoas que são grandes naquilo que fazem, não preciso nem perguntar, é nítido isso, a paixão brilha no olho deles, de que não escolheram simplesmente por causa do dinheiro. Eles escolheram justamente porque sentiram o chamado, né, a vocação, aquilo que a gente está falando. Né? E existem pesquisas que apontam isso, né, que as pessoas que escolheram alguma profissão justamente por causa do dinheiro não foram as que mais prosperaram. Inclusive, quando você vê os caras que fazem sucesso, eles escolheram aquilo porque eles amavam, estava no sangue dele. Uma coisa que me chamou a atenção é que o complexo que há entre eles, não há uma forma. E é isso que, gente, eu quero que você entenda isso, essa é a ideia que nós queremos passar. Sucesso não é forma de bolo, não é receita pronta. A gente pega o Drauzio Varela, aquele doutor, ele diz o seguinte: desde o início eu sabia que ia ser médico. Já tinha essa ideia desde pequeno. O outro diz, não, eu fui várias, até chegar à profissão que eu queria. Então não existe uma receita de bolo. Você precisa entender qual é a sua vocação. E não sou eu que vai dizer essa vocação, é você que vai encontrar a sua vocação. O que me chama muito a atenção nesse vídeo é um repórter falando que quando ele era criança, já tinha 8 anos, ele já era repórter nas festinhas de aniversário. Então já vem de criança, igual Drauzio Varela. Ele já sabia que ele ia ser médico. Então, muitas vezes, a gente precisa de descobrir o que está dentro de nós. Não ficar procurando o que está fora. Ver o que está dentro. Porque, muitas vezes, nós olhamos para as pessoas, espelhamos elas e almejamos o sucesso delas, dizendo, vou ser isso por causa que vai me... Não. Você tem que entender que, ao escolher e se dedicar com paixão, você vai alcançar o seu sucesso. Você concorda com isso, Eduardo? Bom, com certeza, né? É claro que não é uma trajetória em linha reta, como foi até dito no vídeo, né? Para você, muitas vezes, a gente viu o Drauzio Varela, a gente viu o Mário Sérgio Cortella falando realmente o quê? Que eram, desde o princípio, eles sabiam aquilo que eles queriam fazer. Mas muitos ali tiveram que passar por grandes altos e baixos para poder descobrir aquilo que gostariam de fazer e teriam como vocação mesmo. E os grandes, eles sempre vão insistir na sua vocação. Então, por mais que as pessoas digam, não vai conseguir, não vai dar, as pessoas que têm sucesso são aquelas que acreditam no seu potencial. E se você não acreditar no seu potencial, ninguém mais vai acreditar. Você precisa entender, acreditar na sua vocação. Por exemplo, Santos Dumont. O que ele criou? Um avião. Imagina só, na época de Santos Dumont, quando ele falou para as pessoas,
eu quero criar um avião para transportar pessoas. O que ele ouvia, o que ele escutava? As pessoas falavam para ele, Santos, as pessoas são para andar na terra, os passarinhos que são para voar, desiste. E ele não desistiu. Ele criou seu primeiro avião e andou metros. Acho que do lugar que ele colocou até o chão. E ele não desistiu. Foi aí que ele viu. Isso serviu de impulso para ele. Eu preciso focar no que eu acertei e nos meus erros. E construiu novamente. E o que ele foi? Ele revolucionou aquela época. Então nós temos que acreditar. Não podemos desistir nunca. Ou seja, não temos que escutar os que as pessoas falam para nos desmotivar. Temos que errar pelos nossos próprios erros até acertar. Porque a vocação, você vai encontrar ela na trajetória, como eu falei na primeira frase que eu disse. Você vai caminhar e vai encontrar a sua vocação. Não é eu, não é o Eduardo ou a Rose que vão dizer qual é a sua vocação. Você precisa entender qual é a sua vocação. E uma dica que eu daria, o caminho para você entender a sua vocação, eu diria o seguinte: o que é que os seus amigos falam que você é bom? O que é que as pessoas te elogiam? Porque nossos amigos geralmente dão pistas daquilo que será a nossa vocação. Eles dizem, você é bom nisso, você não é bom nisso, você é organizado, você tem facilidade de falar em público. Então, com essas dicas, eu já vou entendendo qual é a minha vocação. Eu vou anotando os meus pontos fortes, os pontos a melhorar e vou desenvolver. Mas nós queremos fechar o programa deixando para você algumas dicas sobre como você pode entender mais, pode amadurecer esse tema sobre vocação, que é tão importante nos dias de hoje, entender qual é a sua vocação. A primeira dica que eu diria para você seria: procure testes vocacionais. Na internet tem muitos testes gratuitos que você pode ir fazer o seu teste para você entender. Lembre-se que não é receita de bolo, é o caminho. É você começar a ver e enxergar. Não é você fazer o papel lá e dizer, eu vou ser isso porque lá tá isso. Não. É você olhar o que deu o resultado e comparar com as suas habilidades, com a sua paixão e com o que os outros falam. Então você realmente vai desenvolver a sua vocação. Inclusive, você pode encontrar na nossa fanpage, no Facebook, Passos para o Sucesso. Lá nós vamos deixar alguns links de vários testes vocacionais para você fazer e entender qual é a sua vocação. Saiba mais sobre as profissões. A maioria das vezes as pessoas querem ser um profissional, mas não sabem. Muitas vezes tem o químico, tem o engenheiro químico e tem uma diferença enorme entre esses dois profissionais. Entre o profissional de marketing e entre o publicitário. Eles não são a mesma pessoa. Um exemplo, o profissional de marketing, ele vê todo o anterior da propaganda e o publicitário, ele coloca para fora. Ele divulga. O profissional de marketing não, ele faz um estudo, ele monta as estratégias para a propaganda realmente ter resultado. Muitas vezes o publicitário, se ele não tiver o profissional de marketing, ele faz uma publicidade, gasta muito e não tem resultado. Então, o que eu quero falar para vocês, estude sobre cada profissão. Uma tem uma grande diferença da outra. Muitas vezes você quer ser médico, mas você não tem vocação nenhuma para ser médico. Eduardo, qual a sua dica? Bom, eu falo aí até, na verdade, para os profissionais que têm educadores, né? Acho que a dica fica para eles aí. Na verdade, aqueles que são donos de escolas, realmente, até dentro das escolas municipais ou estaduais, né? Acho que o ideal é que, de 8ª série, pelo menos em diante, realizassem mais seminários, realizassem mais palestras, trazendo profissionais realizados e que entendem daquela profissão, para semear aí para os jovens aquilo que eles precisam saber sobre determinados assuntos e determinadas profissões, né? Acho que isso seria importante para a gente. Então, uma dica aí para as escolas, para a gente se movimentar mais nesse sentido e criar pessoas aí, e jovens determinados já na sua vocação. Vocacionados, né? Exatamente, vocacionados. A terceira dica que eu daria, não cometa o erro de escolher sua profissão porque o curso está mais fácil passar no vestibular. Ou porque está dando mais dinheiro. Escute uma coisa, as profissões hoje que estão dando mais dinheiro, no futuro, provavelmente serão extintas. Então não caia nessa, tá? Essa é a terceira dica que eu deixo para você. Quarta dica. Já falei. A quinta dica, Rose. Se você está concluindo,
o ensino superior ou até um curso técnico, muitas vezes as pessoas iniciam o ensino superior e o técnico e descobrem que não tem vocação nenhuma para aquela profissão. Qual é o meu conselho? Continue, termine o seu curso técnico, o seu curso superior e se especialize na área que você realmente tem vocação. Não pare o curso, porque você não vai ser um profissional de nenhuma área. Então é muito importante que você termine o seu curso superior, o seu curso técnico e se especialize em uma área. Para as empresas é muito bom quando você sabe de várias profissões e tem uma visão ampla. Então as empresas gostam disso. Eduardo, a última dica que você daria para os nossos jovens que querem encontrar sua vocação? Bom, acho que vai ser aí para consolidar tudo que a gente viu no vídeo, tudo que a gente falou, que é realmente seguir seu sonho, realmente seguir aquilo que eles vão identificar com os amigos, que eles vão identificar no dia a dia, que é seguir o sonho, seguir a vocação, realmente. Ou seja, eu tenho um propósito, eu já conheci o meu propósito, eu coloco ele à frente, que é esse o significado realmente da coisa, né? E corro atrás, né? Para realizar esse sonho e ser um profissional de sucesso. Pronto. Esperamos ter ajudado você a entender mais e a procurar e a se interessar mais pela sua vocação, tá? Esse foi o nosso programa que falou sobre vocação. Só resumindo, procure testes vocacionais, faça um estudo sobre as profissões, entenda mais sobre as profissões. As escolas proporcionem seminários para os alunos entenderem as profissões. Não caia no erro de procurar a profissão porque está mais fácil vestibular ou porque está dando mais dinheiro. E, por último, prossiga no seu sonho, nos seus objetivos e nessa trajetória do sucesso. Nunca pare de lutar. Você vai chegar lá. Uma boa noite, foi um prazer estarmos com vocês. Eduardo, uma excelente semana. Boa noite para todos aí, foi um prazer compartilhar com vocês algumas ideias. Boa noite, até a próxima.